Olá, seja bem-vindo à aula número 17 do curso de Spring Boot. Na aula passada, nós conseguimos fazer a transição entre páginas do usuário, a lista de usuários, e a página onde vai ser adicionado um usuário. E agora, nós vamos criar aqui um formulário onde você vai poder inserir as informações do usuário e salvar no banco. E aí, por fim, retornar aqui à página de usuários. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer é alterar a minha página de usuários ADD. Aqui no usuários controller, toda vez que ele passe ADD, a gente vai para a nossa página de usuários ADD. A gente já havia criado isso nas aulas passadas. Então, aqui na minha página usuários ADD, eu vou começar a construir o meu formulário, certo? E aí eu vou trabalhar muito parecido com aquele esquema que eu havia falado, que era fazer uma row e dentro dessa row escrever três colunas. Lembrando que a gente pode também utilizar aqui a classe container, tá? Porém, a gente não vai trabalhar com ela aqui nesse momento. Então, eu faço call sm, perdão, e agora nós criamos aqui mais duas colunas. Bom, o que me interessa é apenas essa coluna aqui, então eu vou criar um certo distanciamento dela das outras, tá? Então, o que me interessa é essa coluna aqui. É aqui que vai começar o meu conteúdo, tá? Ah, então, a primeira coisa que eu vou fazer é, lembrando que eu vou colocar essa aqui também aqui, e aí a primeira coisa que eu vou fazer é buscar lá no site do Bootstrap algum modelo de formulário. Vamos lá? Então, eu já estou aqui no site do Bootstrap, vou digitar form e vou clicar aqui em forms, tá? E aí, em Forms, eu tenho aqui um formulário bem simples. Eu quero ver se tem algum formulário aqui que já tem um botão de cancelar. Acredito que não. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo de formulário aqui que a gente vai trabalhar em cima dele, tá? Copiar aqui esse formulário e passar aqui para o nosso projeto. E aí, a gente só vai ver como esse formulário ele vai se comportar aqui na página, tá? É bem provável que essa aula, para não ficar muito grande, a gente só trabalhe aqui com a formatação desse formulário na nossa aplicação, tá bom? Vamos lá, atualizar. Essa é a página de usuários e essa é a página de adicionar o usuário, correto? Muito bem. E aí a gente precisa entender uh, o que o nosso sistema possui. Então, o nosso usuário, o que ele possui? Ele possui, vamos lá no usuário entity, né? Ele possui um nome e ele possui uma idade. Então, eu já vou me preocupar em colocar esses campos aqui. E onde estava e-mail address, eu vou colocar nome, tá? E aqui ele fala type e-mail, eu vou colocar type text, tá bom? Vamos ver o que tem mais aqui. Só vou trocar aqui o nome do meu campo, vou colocar exemplo input nome. Isso aqui ele fala que essa label pertence a esse input, tá? Então eles precisam ter o mesmo valor aqui. Uhum. Então vamos colocar vamos tirar esse describer aqui, tá? E aqui é uma mensagenzinha de aviso, a gente não vai trabalhar com essa mensagem agora. Vamos ver aqui, nós temos também aqui outro exemplo, olha, vou chamar isso aqui de idade, tá? Example idade. Vamos falar que ele é um number, vamos ver se number possui. E vamos chamar de idade. Bom, o que mais aqui? Ele tem um check, então a gente não vai ter esse formulário aqui de check. E aí eu posso tentar adiantar aqui também um botão de cancelar, então onde tem cancelar. E a gente vai usar o warning. Não sei se é assim que se escreve, qualquer coisa a gente verifica, tá? Então, salvar. Vamos ver aqui. Talvez a gente precise tirar o submit daqui também, tá?
E provavelmente a gente vai ter que também mudar o valor do botão. E agora a gente tem aqui um botão de salvar, cancelar, tá? Aqui você vai digitar o nome, você pode, senão ele não deixa você digitar o nome aqui, né? Então se eu digitar número ele me permite, se eu digitar letras ele não vai me permitir, tá bom? A gente pode salvar e cancelar, então por enquanto não existe nenhuma formatação aqui. Porém, a gente pode ainda fazer algumas coisas para deixar isso aqui um pouquinho mais bonitinho. Então ainda vamos consertar aqui os botões. E onde está botão aqui, a gente vai apenas colocar um AHF barra usuários, barra, tá? E aí ele vai mandar, vamos tirar o type submit daqui. Perdão, eu fiz o contrário, né? Aqui eu estou falando do botão de salvar, correto? Então aqui a gente vai, deixa eu só corrigir aqui. E aqui a gente quer fazer isso para o botão de cancelar, tá bom? Aqui vai ser o A. Então, quando ele clicar em cancelar, eu quero que ele me retorne para a página de usuários, tá bom? E aí eu quero que esse botão fique ao lado desse outro botão aqui. Repare que esses botões estão aqui realmente um ao lado do outro, mas ainda não é o comportamento que eu espero deles, tá bom? Ah, então eu vou tentar colocar um style aqui de 100%. Vamos dar uma olhada se isso vai funcionar. Quer ver? Olha, style igual a 100%, ou widget, dois pontos, 100%. E o que eu quero? Eu quero que esse botão ele preencha 100% da minha largura, tá bom? Porém, você vai ver que quando isso acontecer, um vai ficar em cima do outro. Olha lá. E a gente não quer esse tipo de comportamento aqui. Eu quero que eles fiquem 100% e um ao lado do outro, tá bom? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma outra div, e aí sempre que a gente iniciar um esquema de coluna, linha, a gente precisa iniciar com uma linha, tá bom? Então vou iniciar uma linha aqui, vou iniciar a minha coluna. Vocês verem que eu trabalho bastante com linhas e colunas, né? Gosto, particularmente eu gosto bastante disso, porque isso te dá bastante controle da página, tá? Depois, se eu quiser modificar o tamanho de cada coluna, eu posso. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser o cancelar, e no lado direito eu vou colocar o salvar. Vamos ver como é que ele vai aparecer. E aí, agora sim, você tem um botão de salvar e de cancelar. E se eu clicar em cancelar, ele vai me mandar para a página de usuários de volta, tá vendo? Então, esse era o comportamento que nós queremos. Na próxima aula, nós vamos clicar, digitar um valor aqui, e ele vai salvar esse valor no banco de dados, tá bom? Muito obrigado, até mais.